Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que prazer grande poder estar aqui nessa noite, louvando ao Senhor, rendendo graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Cleudson Carlos, a quem tive a honra de ser pastoreado por ele. Aprendi muito com o pastor Cleudson, ainda que num curto espaço de tempo. Aprendi muito sobre prudência, postura e uma série de outras coisas mais. Pastor, muito obrigado pela oportunidade nessa noite. Todos os demais amigos que aqui estão, que Deus abençoe a todos os irmãos, especialmente nessa noite. Que Deus abençoe a toda a igreja de Camaçari. Irmãos, eu quero apresentar para os irmãos um livro que é uma síntese do assunto sobre o arrebatamento da igreja. Todos nós esperamos um grande momento. Todos nós acreditamos que um dia esse céu azul vai ser rompido com o soar de uma trombeta do anjo de Deus. E quando essa trombeta soar, a igreja vai subir, gloriosa, transformada e revestida para o encontro com o noivo nos ares. E nós que estamos aguardando, precisamos mais do que nunca estarmos munidos das devidas informações acerca desse assunto tão iminente, tão importante e oportuno, que é a volta de Jesus. E nós preparamos esse material, onde você vai ter todas as informações necessárias, tanto para entender os sinais acerca da vinda, como para entender o processo da vinda e o que se dará em um tempo rápido posterior à vinda. Então é um material simples, objetivo, mas que traz na sua perspectiva todas as informações necessárias que você precisa para estar munido de informação acerca do arrebatamento. Arrebatamento, mito ou realidade. São 93 páginas, como a igreja de Camaçari gosta de ler muito, você lê assim, daqui para Salvador. Se não for dirigindo, você lê ele rapidinho, tá bom? Todo crente da Assembleia de Deus deve saber sobre o arrebatamento pré-tribulacional, porque essa é a nossa fé e isso é o que está no nosso credo da Assembleia de Deus. Nós somos pré-tribulacionistas. Essa é a nossa base, é nisso que nós cremos e todo crente deve conhecer. Infelizmente, muita gente está acessando a teoria pós-tribulacionista e, concomitantemente, está perdendo um pouquinho do sentimento que nos foi passado durante toda a vida, durante todos os ensinamentos, seja na CPA, na Assembleia de Deus ou na nossa EBD, seja nos cursos teológicos. Em todo esse tempo nós aprendemos que um dia a trombeta vai soar e a igreja vai subir. Mas, por conta dos ensinamentos na internet, muita gente está aprendendo sobre pré, sobre pós e sobre mid, sem conhecer o pré. Por isso que a gente teve a ousadia de preparar esse material. E, irmãos, acreditem, 2 acarajé e uma Coca-Cola, compra esse livrinho aqui e você vai estar bem orientado. Amém? Aproveitando esse momento, nessa noite, eu quero convidar-lhes para uma leitura no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Iremos ler o verso de número 4 até o verso de número 9. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do verso de número 4 ao verso de número 9. O retorno aqui deu uma sumidinha, se puder só uma melhoradinha no retorno, que aí quanto melhor o retorno, mais baixo eu falo. Viu? 5, do verso 4 ao verso 9. Quem encontrou? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Porque os que dormem, dormem no Senhor à noite. Porque os que dormem, dormem à noite. E os que se embebedam, embebedam-se à noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete
a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, são conhecidas como as cartas apocalípticas ou cartas escatológicas. As cartas que mais contêm informações sobre os eventos que permearão o arrebatamento da igreja, bem como também os eventos acerca da aparição do anticristo e também da grande tribulação, são encontrados nestas duas cartas escritas por Paulo. São cartas doutrinárias, mas também são cartas doxológicas, que nos trazem um incentivo de louvor, para, crendo na esperança da volta de Cristo, nos alegremos e mantemos a nossa fé firme na promessa estabelecida. Paulo está escrevendo aqui, no capítulo de número 5, mais um texto, enfatizando acerca da volta de Jesus. Neste capítulo de número 5, Paulo começa dizendo que nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós somos filho dos dias. Paulo começa no versículo de número 4 dizendo que como nós não somos das trevas, aquele dia não nos surpreenderá. Não seremos pegos de surpresa como a vinda de um ladrão. Se somos filhos do dia, saberemos acerca da volta do Senhor. Porque vós que sois filhos do dia, não nos somos das noites, ou não somos das trevas. Paulo usa essa linguagem paralela para dizer que os filhos do dia terão a certeza e a clareza dos momentos marcantes acerca da volta de Jesus. Obviamente, Paulo continua dizendo que os que não ouvirão ou não estarão atentos à volta de Cristo são comparados aos que dormem. E os que dormem, à noite dormem. Paulo usa essa linguagem do eufemismo para dizer que os que dormem são aqueles que não têm o conhecimento e, portanto, não têm a esperança da volta de Jesus. Ele também usa essa figura de linguagem para a noite. A noite compreende a falta de clareza concernente a este assunto tão maravilhoso que é a volta de Cristo. No verso de número 9, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos atenhamos a alguns detalhes desta palavra. O primeiro detalhe que eu gostaria de ressaltar é esse momento da ira que Paulo está enfatizando. O mesmo momento é tratado em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e verso de número 6 e 7. Um momento de dor que virá sobre toda a humanidade. Jesus também tratou disso, quando no sermão profético, capítulo 24 de Mateus, e verso de número 21, Jesus disse: porque haverá um tempo de tribulação sobre a terra, como nunca houve outro e nunca haverá outro tempo como esse. Então, quando Paulo fala de dia de ira, de momento de provação, Paulo está coadunando com as palavras de Cristo. Paulo está enfatizando que haverá um período sobre a terra, e esse período será marcante negativamente. E quando os que estiverem na terra, o sofrimento será terrível nesse período. É interessante que o profeta Sofonias, no capítulo de número 1 e no verso de número 8, deixa claro que haverá um tempo de angústia sobre a terra. O profeta Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número 24, conta um tempo recebendo uma revelação do anjo. Daniel orou durante 21 dias. No final dos 21 dias, apresenta-se o anjo do Senhor dizendo: Daniel, tem uma resposta de Deus para a tua oração. E a resposta é essa, Daniel: conta um tempo. Esse tempo, Daniel, é profético. Primeiro, Daniel, serão 70 semanas. Não serão semanas de dias, serão semanas de anos. E nessas 70 semanas, Deus vai revelar a sua vontade. Deus vai trabalhar com o povo dele. Deus vai trabalhar com a cidade de Jerusalém.
Haja vista que o versículo de número 24, desse capítulo de número 9, diz que Daniel ouviu e viu 70 semanas estabelecidas para o povo de Israel e para a santa cidade, a saber, Jerusalém. Quando o anjo está dizendo isso, o anjo está deixando claro para Daniel que Deus tem o controle de todas as coisas, que a história está nas mãos de Deus, que por mais que o povo pareça estar fora do propósito, Deus sempre evidencia pela sua revelação o controle dele sobre todas as coisas. A saber que quando Daniel recebe essas 70 semanas, no versículo de número 25, o anjo começa uma contagem, e o anjo diz: Daniel, conta 60 semanas, 62 semanas e mais 7 semanas. Para que, anjo? Para que as coisas históricas aconteçam. Porque será a partir dessas primeiras semanas que vocês vão sair do cativeiro. Daniel está no cativeiro babilônico e disso a igreja é sabedora. E o anjo está dizendo: quando vocês saírem do cativeiro, reconstruírem a cidade, por volta de 445 anos antes de Cristo, vai começar a contagem das semanas de anos proféticas, Daniel. Agora, Daniel, da reconstrução da cidade até a vinda do Messias, serão contadas 69 semanas. Pasme, igreja do Senhor, se nós fizermos as contas de 445 a.C., quando eles reconstruíram os muros da cidade, até a manifestação do Messias, dá categoricamente a somatória das 69 semanas de anos anunciadas pelo anjo do Senhor a Daniel. Repete comigo nessa noite: Deus tem o controle da revelação profética. Fecha a mão comigo nessa noite, bate no ombro do irmão do lado e diga para ele: não se perca, não perca a esperança. O Deus que falou é fiel para cumprir a sua palavra. Só que no capítulo de número 9 e verso de número 26, o anjo continua dizendo: Daniel, porém tem um detalhe. Falta uma semana, se 69 se cumprirão, historicamente e de fato se cumpriram, falta uma das 70 semanas para se cumprirem. No verso de número 27 ele diz: esta última semana será a semana da revelação de um homem que virá para liderar o mundo. E este homem se intitulará Deus, este homem vai reinar sobre os homens, este homem vai ser reconhecido nacionalmente e mundialmente. E este homem vai lutar, perseguir os filhos, os escolhidos, a nação de Israel. O que é interessante é que quando Daniel vê tudo isso, as primeiras 69 já se cumpriram profeticamente. Falta uma semana, diga comigo, falta uma das 70 semanas. Só que a Bíblia é um livro tremendo. É o livro da revelação de Deus. É o livro do trabalhar de Deus na história. Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo de número 3, e dizer que nós estamos vivendo um tempo chamado de tempo do mistério de Deus. Tempo no qual Deus resolveu escolher de vários povos um povo para a glória do nome dele. Quem é esse povo? A igreja que se reúne aqui nesta noite. Este período da igreja é o período chamado graça, que começa na cruz do Calvário e, para quem é pré-tribulacional, acaba no arrebatamento da igreja. Só que nesse período em que nós estamos vivendo, há uma pausa para a revelação da última semana. As 69 se cumpriram historicamente, falta uma última semana e esta semana está pausada. Por quê? Porque se cumpriu o que foi profetizado por Isaías. Deus vai levantar um povo para a glória do nome dele. Povo zeloso do Senhor, em que habitará a presença do Senhor na terra. Esse período que vivemos é chamado de graça. Neste período Deus trata com a igreja. Neste período a gente faz culto de missões. Neste período a gente está sobre a incumbência de pregar o evangelho, adorar o nome do Senhor, render graças a eles e continuar permeando esta terra e proclamando as verdades da Bíblia Sagrada. Este momento
é chamado de período da graça de Deus. Neste período é a fase chamada fase da igreja. O que é interessante frisar para nós aqui nesta noite é que nós estamos debaixo de promessa. Repete comigo, nós estamos debaixo de promessa. Observe bem, se a Bíblia está dizendo que essa última semana ainda vai se cumprir, Jesus fala desta semana, no 24 de Mateus e 21, como dia de angústia, como nunca houve e nem haverá sobre a face da terra. Nós entendemos então que esta última semana é a grande tribulação. É um período em que Deus vai permitir que a iniquidade, a maldade permeie a terra, governe a terra. Mas nós, como eu disse, estamos debaixo de uma promessa. Apocalipse capítulo de número 3 e o verso de número 10 diz: porque guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Diga comigo nessa noite, esta promessa é minha. Nós que estamos vivendo esta fase chamada fase da graça, que se encerra na nossa fé com a volta de Cristo, nós estamos perseverando, guardando a palavra da paciência do Senhor. Estamos debaixo desta promessa. Por quê? Porque virá um dia em que a igreja não mais estará na terra. Virá um dia em que a terra será tomada pelo domínio do mal. A maldade permeará, o socialismo prevalecerá, mas a igreja estará na glória dando os louvores ao nome do Senhor. Muito bem, aí irmãos, Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo está dizendo que Deus não nos destinou para essa última semana, para esse período chamado dia de ira, para esse período chamado período de angústia. O profeta Zacarias no capítulo 14 diz: será um sofrimento para Jacó, será uma provação para a nação de Israel, que negou o Messias. Não faz sentido a igreja estar na grande tribulação, uma vez que a igreja aceitou o Messias. Se é um período de provação para quem negou o Messias, nós aceitamos o Messias, e o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para perdoar o pecado da igreja. Nós não precisaremos de uma provação final. Agora, irmãos, já que nós estamos debaixo desta promessa, como entender, como ler acerca da vinda de Jesus? Como compreender os tempos? Como compreender as estações? Como usarmos a Bíblia para nos dar as devidas direções acerca da volta de Cristo? Eu queria que você olhasse comigo na tua Bíblia, em Mateus capítulo de número 24. Versículo de 1, capítulo 24, versículo 1 ao verso de número 8. Abre na tua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do verso 1 ao verso de número 8. Olha o que diz aí no sermão profético. Começa dizendo assim: e quando Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém, Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Repete comigo: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note que só dá para entender o sermão profético se nós analisarmos a partir das 3 perguntas. O sermão profético se desenrola na tentativa de Jesus explicar ou responder as 3 perguntas, mas Jesus não começa da primeira, Jesus começa da segunda. A pergunta dos discípulos é tripartite. Começa dizendo: quando serão estas coisas? Que coisas? Quando é que o templo cai? Os discípulos estão angustiados, porque o templo é um dos pilares do judaísmo. Para um bom judeu, não tem presença, não tem adoração, não tem liturgia, se não houver templo. Jesus está dizendo: o templo vai cair. Eles estão perguntando: quando será isto, Jesus? A segunda pergunta é:
quais os sinais da tua vinda? Note que Jesus começa respondendo a segunda pergunta, quando no versículo de número 4 ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele continua dizendo, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Bom, quando a gente fala de volta de Cristo e de sinais da volta de Jesus, debaixo da promessa de que não passaremos pela grande tribulação, nós sempre usamos os sinais que são nos apresentados, o sinal que o tempo nos apresenta, o sinal que a sociedade nos apresenta. Mas às vezes, quando a gente fala de sinais da volta de Cristo, volta e meia alguém chega para a gente e diz, como é que uma guerra pode ser sinal da volta de Cristo? Se sempre houveram guerras na história da humanidade, se a humanidade é marcada por guerras, como é que eu posso dizer que uma guerra é o sinal da volta de Cristo? Como eu poderei dizer então também que um tsunami é um sinal da volta de Cristo? Se a história da humanidade sempre houveram grandes maremotos, grandes tsunamis, a mesma coisa se aplica a terremotos, a pestes, a fome. Na verdade, a história da humanidade é marcada por fome, é marcada por guerras. A grande questão, e a chave hermenêutica aqui se atenha, preste atenção agora, está no verso de número 8. Quando nós chegamos no verso de número 8, Jesus faz uma pausa na explicação. E Jesus diz assim, olha, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Muita atenção aqui, eu vou aplicar a terceira regra de hermenêutica sem querer abusar. A terceira regra de hermenêutica diz que o texto bíblico, o texto sagrado, foi aplicado ao público primário. Repete comigo, público primário. Então, quando o autor está escrevendo, ele está escrevendo para um público imediato, da sua época, público primário. Nós somos o público secundário, o público tardio. Em se tratando disso, quando Jesus está dizendo, mas todas estas coisas que eu acabei de dizer são o princípio das dores, Jesus está dizendo, para vocês aqui só está começando, mas quando chegar lá no momento certo, no final da história, as dores aumentarão. Quando Jesus está falando de princípio de dores, Jesus está falando das dores da parturiente, de uma mulher grávida. Como é que acontece o processo de gravidez? Dores pequenas, bem espaçadas, no início da gravidez. Mas à medida que o período da gestação vai ampliando, vai crescendo, né? À medida que o momento de dar à luz vai chegando, as dores vão ficando menos espaçadas e mais agudas. Presta atenção que aqui está o mistério. Aqui está a chave para a interpretação dos sinais da volta de Cristo. Perceba, nós estamos vivendo um período em que nós estamos ainda dentro de uma grande pandemia. Jesus falou de pestes como sinais da vinda dele. Quando nós olhamos para a história da humanidade, sempre houve pestes. O que há de especial em nossos dias é que os acontecimentos estão mais próximos e mais agudos. Presta atenção, nos últimos 30 anos, nós tivemos 4 grandes gripes. Para ser preciso, só neste sinal, 4 grandes gripes nos últimos 30 anos. Gripe aviária, gripe suína, influenza e agora o coronavírus. São 4 grandes gripes. Se isso não é um sinal da volta de Cristo, irmão, eu não sei mais o que seria. Se você olhar a história da humanidade, nos últimos 300 anos de história, nós não temos acontecimentos tão perto em uma escala mundial e global, como, por exemplo, a pandemia que estamos vivendo. Então, nessa noite, tenha uma certeza no seu coração: Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os sinais estão se intensificando, os sinais estão mais próximos. Se fôssemos falar de tsunamis, nos últimos 37 anos, nós tivemos 27 grandes tsunamis em escala de destruição adentro de continente, coisa que não aconteceu em 200 anos para trás.
Se formos falar de guerras, nos últimos 100 anos, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais e estamos tendo o rumor de uma guerra atual. Isso é volta ou não é volta de Jesus? A gente olha para trás, em 500 anos, nós não tivemos guerras tão próximas. Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. E aí Deus resolve chamar um homem para falar da sua volta. Jesus resolve chamar Paulo, encontra Paulo no caminho de Damasco, fala com Paulo, separa Paulo e dá revelações que só Paulo recebe. No caminho de Damasco, Paulo recebe a conversão pela voz do Senhor. Ali começa o seu ministério e Deus começa a dar a Paulo o que não deu a ninguém. Não é à toa que Paulo diz: na ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo não estava na ceia de Betânia, mas Paulo recebeu direto de Deus as prerrogativas para cumprimento da ceia, para execução da ceia. Oh glória! Paulo também recebe a chancela para falar da volta de Jesus. Observe que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados ante ao toque da última trombeta. Porque a trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Os mortos também serão, porque convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Pastor Cleudson disse, não é que é esquecimento, é a idade, mas quando a trombeta soar, não haverá mais peso de dia sobre nós, não haverá mais dor, não haverá mais problema de saúde, limitação humana. Isso aqui vai ficar. 53 do capítulo 11 diz assim, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de mortalidade. No 34 diz, e cumprir-se-á, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 13 a seguir, Paulo diz, havia uma confusão na igreja acerca da volta de Cristo. Alguns estavam tendo esperança, outros mais não. Outros entraram na vida normal e pararam de esperar, de ter a expectativa da volta de Cristo. Isto é um perigo. Aí Paulo começa no 13, irmãos, acerca da volta de Jesus, eu quero que não sejais ignorantes, porque o Senhor que subiu também descerá, mas os mortos ressuscitarão primeiro, ante ao toque da trombeta, e nós, os que estivermos vivos, ouviremos o soar da trombeta, e deixaremos essa terra, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Quem tem essa esperança nessa noite? Em Romanos 5 ele diz, quem tem essa esperança, renova-se a si mesmo. Renova-se a si mesmo. A trombeta soará. Em breve, irmãos, nós não teremos mais que militar contra a ideologia de gênero. Nós não teremos mais que militar contra esse mundo hostil que quer vir nos empurrar sistema goela dentro. Em breve, esta escassez da terra não nos abalará mais. Em breve, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. E o que é interessante é que é ante o toque da trombeta. Aleluia. Cadê o sax? Cadê o sax? Já terminei. Cadê o sax? Um sax aí. Tem um microfone perto do sax? Tem um sax? Um sax ou um trompete? Melhor um trompete. Tem um microfone aí perto? Se não tiver, vai aí no gogó. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto. Isso é só para quem acredita, irmão. Aleluia. Em um dia, como qualquer outro, você estará na sua casa, ou estará na igreja, ou estará no seu trabalho, aleluia, estará na sua escola. Um dia, aleluia, nós ouviremos. Nós não sabemos se a nota é sol, lá, ré, mas o nosso ouvido afinado, revestido pelo óleo do Espírito, que é o óleo das virgens prudentes,
nos habilitará, afinará o nosso ouvido para ouvir o soar da trombeta. Feche os seus olhos agora e imagina comigo nesse momento. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado aquele que tem um nome escrito no livro da vida. Bem-aventurado aquele que está debaixo da promessa. Bem-aventurados lavados no sangue do Cordeiro, porque um dia nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Imagina o que acontece com João no capítulo 4. Ele vê os céus abertos de Apocalipse e uma voz dizendo: João, sobe aqui. E a primeira coisa que João vê é o trono da glória de Deus. E assentado sobre o trono, aquele que tem a veste resplandecente. A Bíblia diz que um dia o veremos como ele é. Aguce a esperança nessa noite no teu coração. Continua marchando com firmeza nesta terra. A trombeta vai soar. Esse livro vai te ajudar ainda mais. Deus te abençoe.